Olá, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje você vai entender qual é a relação entre inveja e números. Em outras palavras, você vai entender qual é a relação entre a inveja e as redes sociais. Porque um princípio bíblico que era encontrado, inclusive, nos tempos bíblicos, que é o comparativo de número de seguidores, ainda é hoje encontrado nas redes sociais. Então, hoje a gente vai ter um princípio bíblico elementar de que comparações em termos de números atiçam assim a inveja. Então, sou Douglas Carvalho e sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. E aí, quando a gente fala de inveja, a gente tem um monte de conteúdo já postado aqui no canal. A gente está trabalhando sobre as obras da carne. Em geral, a gente sabe que além da inveja, a Bíblia fala sobre embriaguez, a Bíblia fala sobre vários outros temas ligados a obras carnais, como por exemplo a maledicência, a imoralidade sexual, coisas do tipo. Mas no vídeo de hoje a gente está trabalhando mais uma vez na primeira obra da carne aqui na série chamada A Carne Fede. Aqui a gente já tem uma playlist, aqui eu coloco o link dela depois do vídeo, lógico, você dá uma olhada lá, no qual eu vou falando sobre diversos aspectos ligados a essa primeira obra da carne que a gente chama na Bíblia de inveja. Então sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje você vai entender a relação direta da inveja com redes sociais. Ainda que nos tempos bíblicos não tivesse internet, não tivesse a hiperconexão via Wi-Fi ou coisa do tipo, desde os tempos bíblicos a comparação de números de seguidores era sim um dos motivos das pessoas terem inveja uma das outras. E no vídeo de hoje eu vou te dar um respaldo bíblico para afirmar isso. Antes de a gente continuar, contudo, eu te peço uma única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você não vai deixar de receber mais materiais relacionados ao tema, ou mesmo aquelas outras obras da carne que a gente vai sim discutir aqui no canal ao longo do tempo. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai discutir diretamente sobre a relação de inveja com o número de seguidores. A gente sabe que a comparação ela é a fonte principal de desenvolver o sentimento carnal de querer invejar outra pessoa. Porque o cérebro humano ele funciona da seguinte forma: quanto maior número de seguidores alguém tem, mais bem sucedida é aquela pessoa. Só que, biblicamente, isso não é uma via de regra. Pelo contrário, o próprio Jesus disse, olha, para determinado momento, para os discípulos dele, olha, se vocês estão escandalizados com esse discurso, ele tinha falado no discurso seguinte: a quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, né? E todo mundo ficou escandalizado com esse discurso. Ele disse o seguinte: olha, se vocês estão escandalizados com o que eu acabei de falar, podem ir com os demais. E a Bíblia diz que naquele exato momento, grande parte dos discípulos dele o deixou. Em verdade, somente os 12 permaneceram com ele, os 12 iniciais, certo? Então veja, Jesus ele não estava preocupado com a quantidade de seguidores que ele possuía ou deixava de ter. Pelo contrário, inicialmente, se você faz o resgate bíblico, a gente vê que Jesus ele só tinha 2 discípulos. E esses 2 discípulos foram que começaram a segui-lo sem sequer serem solicitados para isso. Então veja, Deus está pouco preocupado com a quantidade de seguidores que alguém tem ou deixa de ter. Mas no vídeo de hoje eu quero que você entenda que quando você tem um maior quantitativo de gente te seguindo, você vai passar a se comparar em relação às outras pessoas. E aí, tudo bem, se você se compara para se inspirar. Mas muitas vezes essa comparação ela se torna algo negativo. Porque você, ao se comparar com a quantidade de seguidores que outras pessoas possuem, você pode se sentir inferior ou com um sentimento de soberba, de se achar melhor que os outros. Então, esse vídeo especificamente esclarece o seguinte: comparar números é sim fonte de inveja. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Porque a Bíblia diz o seguinte: e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Então aqui a gente vê a situação do rei Davi, no qual o Espírito Santo já havia se apoderado dele, e inclusive ele já estava trabalhando no palácio real de Saul. Ora, nessa situação, Saul ele começou a confiar a Davi determinadas funções. E as pessoas, todo mundo que trabalhava com Davi, todo mundo que estava recebendo ordens de Davi, estava se associando com ele, estava criando afeição direta pelo rei Davi. Ou seja, Davi era um estilo de pessoa que cativava, conquistava corações. E a Bíblia continua falando o seguinte:
Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dezenas de milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Então veja, aqui a gente vê uma situação em que ocorreu uma comparação. Dependendo de quem deu essa comparação, esse sentimento de inferioridade chega, e com ele também chega a inveja. Veja, a Bíblia diz aqui que Saul, desde aquele dia, passou a olhar com outros olhos o que? O rei Davi. Então, essa situação é muito delicada, porque mulheres, quando a gente fala de reinado, as mulheres naqueles tempos bíblicos, elas eram fonte de inspiração para o rei. As mulheres em si, os elogios delas, pesavam muito sobre o coração de um rei. Um rei queria ser admirado pelo seu povo, mas principalmente pelo público feminino. E ouvir as mulheres exaltando o nome de Davi acima do próprio nome gerou um sentimento de insegurança muito alto, de modo que o próprio rei Saul começou a olhar para o rei Davi de uma forma diferente, de uma forma muitas vezes desprezível. Veja, aqui você tem comparativo de números. A Davi atribuíram um número centenas de milhares, mas a Saul somente a milhares. Então, desde os tempos bíblicos, a gente vê que esse estilo de comparação é a fonte de inveja. E nos dias atuais não é diferente. Quando a gente vai para as redes sociais, muitas pessoas elas começam a comparar os números que elas possuem com os números que outra pessoa possui. E muitas vezes elas esquecem da natureza humana por trás desses números. Números de inscritos em um canal, de inscritos no Instagram, que está seguindo lá teu Instagram, ou qualquer outra rede social, em si são pessoas. Pessoas, elas foram feitas individualmente por Deus para serem amadas, e não para serem apenas seguidores, apenas pessoas que você vai ser o referencial e que você merece determinadas regalias só porque elas estão seguindo você. Pelo contrário, a Bíblia fala expressamente que os fios de cabelo de cada ser humano são contados por Deus. Então, em outras palavras, neste contexto atual de redes, de hiperconexão em termos de internet, a gente tem que tratar as pessoas como seres humanos individuais que são amados por Deus. Mas muitas vezes a gente tem visto hoje o contrário. A gente tem visto que muitas pessoas tratam seguidores apenas como sendo números e que querem explorá-los da melhor forma possível. E isso é fonte de todo mal. Por isso que a Bíblia fala que onde há inveja, aí é a fonte de todo tipo de mal. E um deles é querer usar as pessoas, apenas querer o dinheiro das pessoas ou coisas do tipo. Mas aqui, desde os tempos bíblicos, você vê que as mulheres, ao admirarem mais Davi do que Saul, comparando números, isso foi uma fonte inquestionável de nascimento de inveja no coração de Saul. Então a lição de hoje a gente toma como nota o seguinte: não se compare com os outros. Seja grato por tudo que Deus já colocou nas suas mãos, de modo que Ele mesmo venha multiplicar. Lembro mais uma vez que Jesus, no início do ministério dele, ele só possuía 2 seguidores. E mesmo assim, ele não chamou nenhum deles. Pelo contrário, os discípulos iniciais disseram: Mestre, onde estás hospedado? Em outras palavras, nós queremos estar contigo. Nós queremos ouvir o que você tem a nos dizer. Nós queremos ser aqueles que vão acompanhar cada um dos seus passos daqui por diante. Então veja, Jesus não estava atrás de seguidores, mas o próprio Espírito Santo de Deus os conduziu a segui-lo. Então a lição de hoje é: não procure seguidores. A lição de hoje é: não se compare com os outros. A lição de hoje é: compreenda que cada pessoa é especial por Deus e cada alma tem alto valor para o nosso Pai. Então, sou Douglas Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreve nele e, lógico, como eu sempre falo, você é mais que um número, você é o melhor de Deus. Shalom!